Design não é arte, mas também não é só função. E é justamente por isso que essa discussão nunca acaba. Hoje o vídeo é polêmico e eu vou tentar explicar aqui de forma simples qual que é a diferença de arte e de design e por que é tão importante a gente, como profissional da área, entender isso e saber posicionar os nossos produtos, a nossa conversa, o nosso discurso e fazer disso um motor, né, para vender o nosso trabalho da forma mais correta possível. Muita gente acha que só porque alguma coisa é bonita, necessariamente ela é uma peça artística, né? Uma peça de arte. Ou se uma coisa é simplesmente funcional, ela foi feita ou pensada com o design, mas não é tão simples assim. Ambas áreas trabalham muito com a criatividade, mas cada uma tem sua particularidade. Cada uma tem uma intenção, cada uma tem um jeito de ser produzida, mas o mais importante é que cada uma tem um objetivo diferente e uma intenção diferente. E aí que está a chave do negócio, sobre a diferença do que é uma coisa ou outra. E já falando sobre esses objetivos diferentes, a arte ela tem a intenção de tocar, de emocionar, de expressar algo que seja muitas vezes muito particular daquele artista. Muitas vezes ela é feita para provocar também, gerar alguma reação, né, algum sentimento, e ela não precisa agradar ninguém. Simplesmente a intenção de quem fez aquela peça, de quem fez aquela obra, é suficiente para que ela seja completamente válida, validada, né, e que ela possa existir. E além dela não precisar agradar ninguém, ela também não precisa ser funcional, né? Funcional, não digo, não no âmbito das ideias, mas no âmbito da prática. Por exemplo, né, a gente pode ter uma cadeira, utilizando como exemplo uma peça de mobiliário, que ela pode ser uma obra artística e ela não tem a intenção de ser funcional. Por exemplo, ela pode ser uma cadeira de pregos, aquilo não vai servir para alguém sentar e utilizar. Porém, ela é uma peça artística que com certeza tem alguma intenção e só por isso ela já é válida nesse local. E aí que está a maior diferença entre a arte e o design, né? O design ele tem o objetivo de resolver um problema, o que a arte não tem. E para isso ele precisa ser funcional no que ele se propõe a fazer. Ele existe para resolver esse problema real e para suprir necessidades, desejos das pessoas, né? Ele precisa suprir desejos de pessoas de verdade. O design ele equilibra a estética, ele pode utilizar de ferramentas que são muito comuns no âmbito da arte, mas ele também precisa de muita técnica, ergonomia, essa atenção à funcionalidade, a parte até engenhosa desse produto, o que a arte não tem necessariamente nenhum compromisso com essa funcionalidade. E além de tudo, o design ele tem uma preocupação também de fabricação e de comercialização, né? O design que ele é feito e ele não consegue atingir a pessoa que ele está se propondo a melhorar a vida ou a solucionar o problema, ele infelizmente não serviu ao seu propósito. Um projeto que não sai do papel, é mais difícil, né, a gente entender se ele realmente cumpriu o seu propósito como um design mesmo. E é aquilo, se não resolve um problema, não é design, é uma escultura. A maior chave está justamente nessa responsabilidade. O artista ele só tem que suprir a sua própria vontade. Já o design não, ele precisa entender quem que vai usar, em que contexto vai ser comercializado, quem que vai produzir e todas essas questões que envolvem do pensamento criativo para um produto e de como ele vai passar do papel para a vida real. No design mesmo, você não cria só porque você quer, você tem que criar porque alguém precisa. Mas aí você me pergunta, né, Tainá, e o que essas duas coisas têm a ver? Por que elas são tão confundidas? Como eu falei no início, tanto o design quanto a arte, eles usam de meios parecidos e que convergem em alguns pontos, né? Como eu falei, ambas são atividades criativas. Você precisa ser criativo para fazer uma obra de arte e você também precisa ser criativo na hora de desenvolver um projeto de design. O design ele pode ser poético e a arte ela até pode cumprir uma função, mas é aí que tá, eles não têm essa obrigatoriedade. E a gente também precisa entender que uma coisa não vai substituir a outra, são coisas diferentes. Quando o design ele ignora a função, ele se torna inútil, vira somente decoração. E a
arte, quando tenta apenas resolver um problema, ela vira produto, perde essa força, dessa liberdade que só a arte consegue ter. A discussão não é sobre o que é melhor, se é melhor fazer arte ou se é melhor fazer design, né? É a gente entender a função de cada uma dessas coisas, como elas atuam e o que a gente pode aprender e valorizar dessas duas áreas que são distintas e incorporar uma a outra. Dentro da universidade de design, dentro dos estudos de design, a gente precisa entender a história da arte, a gente precisa entender um senso de estética, um senso de proporcionalidade, a gente precisa ter técnicas de desenho, por exemplo, mas a gente precisa agradar e cumprir outros papéis que somente a arte não consegue. Do mesmo jeito que a arte consegue utilizar também das ferramentas de design para entender, para conectar com as pessoas, talvez até entendendo um público e saber como tocar, né? Como chegar nesse ponto de emoção que muitas vezes o artista busca. E por último, eu quero falar muito de como que a gente pode se utilizar na nossa área de atuação e como isso vai fazer diferença sendo profissional de design. Primeiramente, é não confundir as coisas. Saiba que se você está disposto a fazer uma peça de design, você precisa lembrar que ela tem uma função e que ela precisa exercer essa função. A gente não pode fazer uma peça linda, bela, que tem uma estética admirável e desejável, se na função ela não cumpre o que se propõe. Se você faz uma poltrona linda, mas que ninguém aguenta ficar sentada nela, você fez um mau design. Se você faz uma colher, que ela é linda, mas ela não consegue segurar a comida, você fez um mau design. Então a gente precisa se alimentar, claro, dessa estética artística, mas a gente precisa lembrar que as coisas que são produtos de design, elas precisam funcionar, elas precisam estar adequadas a quem vai produzir e elas precisam estar adequadas a quem vai se destinar. Né? Se a gente faz um produto para uma criança, ele precisa ter dimensões específicas, cuidados específicos. Se a gente vai fazer um produto voltado à população idosa, também. Se você fizer um produto destinado a alguém que é PCD, ele também tem certas particularidades que precisam ser observadas e cumpridas. Então, tudo isso no design é de importância muito maior, na minha opinião, do que a estética. A estética ela é importante, mas ela não é primordial. Esse aspecto separa muito o joio do trigo dos profissionais, porque tem muita gente que sabe fazer coisas bonitas, mas tem muito pouco profissional que sabe fazer coisas bonitas e que funcionam e que vendem. Então, se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o like aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de entender um pouco do universo do design, se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeo novo. E me deixa aqui embaixo se você já se confundiu, se você já se atropelou, se você já viu algum produto que você achava que era um produto design e você foi usar e ele não servia para quase nada, a não ser embelezar o ambiente. E o que você sentiu com isso, né? O que você achou? Se foi uma decepção ou se para você é melhor ter uma obra de arte em formato de mobiliário, por exemplo, de produto, mas que cumpre mais aquela função estética, emocional da arte, do que realmente um produto que funciona, que isso existe e é um mercado até. Com isso eu me despeço, fico aqui por hoje e vejo vocês na semana que vem. Até a próxima quarta. Tchau!